Olá, galerinha! Vamos dar continuidade à nossa aula. O assunto vai dar continuidade ao capítulo som. Bom, a gente falou na última aula sobre as questões das ondas, né? Que são ondas mecânicas. As ondas sonoras são ondas mecânicas. E por ser ondas mecânicas, elas precisam de partículas para acontecer. Sem partículas, não tem som. Ela não acontece no vácuo. Essas ondas mecânicas, elas acontecem através de vibrações das partículas. Ou seja, as partículas elas conseguem ser carregadas através de suas vibrações. Então vai ter a fonte do som, que é o local de saída, que vai ser o lugar de origem do som, até esse som chegar ao fim da sua propagação. Tá? Pode ser utilizado o ar, como partículas suspensas, e precisa de um material. Esse material vai ser importante porque as vibrações só irão acontecer em algum tipo de material. Bom, dá para calcular a velocidade do som? Dá para calcular a velocidade do som. As ondas mecânicas, né? Isso quer dizer que precisa de um material, partículas. E esse material vai influenciar na velocidade do som. Ondas mecânicas que se propagam no ar, né? Essas ondas no ar têm a propagação de velocidade padrão de 343 metros por segundo. Então, toda onda sonora que se propagar no ar, ela sempre vai ter a mesma velocidade, 343 metros por segundo. Se está acontecendo no ar, a velocidade vai ser de 343 metros por segundo. Eu vou dar um exemplo do raio. Nos raios, por exemplo, nós observamos primeiro a luz, o clarão, depois o som. Isso porque a luz ela é mais rápida que o som. E isso tem uma diferença muito grande. A diferença do som no ar é de 343 metros por segundo. A velocidade da luz no ar são de 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, por isso que a gente vê primeiro a luz, depois escuta o som dos raios. Bom, existe essa velocidade do som, né? Essa distância do raio. Dá para calcular nessa formulazinha básica, né? Tem como saber a distância que o raio caiu da nossa casa, por exemplo. Isso tem como saber. É só usar essa formulazinha básica. ΔS significa distância. ΔT ou T significa tempo. E o V significa velocidade. Então, esses são os três fatores que a gente vai usar em todos os cálculos para tentar calcular a distância, velocidade ou tempo. Por exemplo, um raio que caiu e eu consegui escutar com 6 segundos, qual foi a distância que ele caiu da minha casa? Então você viu um clarão. 6 segundos depois da luz, você ouviu o raio. Então você vai calcular a distância desse raio que caiu da sua casa. Você vai jogar na fórmula. A fórmula sempre vai ser essa. ΔS, que é a distância, é igual a V, que é a velocidade, vezes o T, que é o tempo. Eu tenho uma distância, eu não tenho a distância. Eu tenho a velocidade? Tenho. Lembra que eu falei que toda onda mecânica do ar ela vai ter a propagação de 343. Então eu sei que o raio aconteceu no ar. Então ele vai se propagar a velocidade de 343 metros por segundo. E o tempo eu tenho? Tem. Eu contei. Então deu 6 segundos. Então é só multiplicar. 343 vezes 6. Então o raio caiu a 2.058 metros. Transformando para quilômetro, caiu a 2 quilômetros da minha casa. Tá? Então foi um raio não tão próximo assim.
Velocidade do som. Como essa onda ela é mecânica, ela pode se propagar em vários materiais. Tá? Ela precisa de um material, mas ela pode se propagar em vários materiais. Ela pode se propagar em líquidos, em sólidos, em gasosos. O importante é que tenha sempre um material para a onda sonora. A velocidade ela vai mudar de acordo com o material. O material ele vai influenciar e muito na velocidade do som. Por exemplo, os líquidos eles são propícios a propagar o som, então ele vai ser rápido. Os sólidos, mais rápido ainda. Os gasosos, mais lento. Tá? Então, de acordo com o material, essa propagação ela pode demorar ou ser mais rápida. Aqui está alguns exemplos de velocidade, tá, gente? Se vocês tiverem curiosidade, vocês procuram saber aí outros materiais com suas velocidades. Um destaque para a questão da água, né, que chega quase a 1.500 metros por segundo, tá? E o aço chega a 6.000 metros por segundo. Reflexão do som. Bom, as ondas sonoras, né, essa reflexão podem ser de duas maneiras. Essas ondas sonoras elas podem ser refletidas ou absorvidas. Quando essas ondas sonoras elas são absorvidas, o som ele não volta, ele só vai. É um caso de paredes acústicas, aqueles estúdios, né, de gravação de CD, de música. São próprios para isso porque o som não volta, o som é acústico. As paredes elas não permitem que o som volte. Já na reflexão, quando o som é refletido, ele bate na superfície e volta. Essa superfície ela tem que estar no mínimo 17 metros, né? 17 metros ou mais. O eco é quando o som ele vai e volta, como reflexão. Então tem a fonte de som, emite o som vai até a superfície e a superfície devolve esse som. Então ele teve uma ida e uma volta. Tá? Ele vai, bate na superfície e volta. Tem como eu calcular o eco? Tem como eu calcular o eco. Tá? Dá para calcular o eco. O eco é a ida e a volta do som. Então, ele tem duas distâncias. Ele vai seguir uma distância para ir e uma distância para voltar. Tá? Preste bastante atenção. Então, se a ida e a volta, ele tem o valor da ida e o valor da volta. Como é que eu vou calcular? A mesma fórmula. ΔS, que é a distância, é igual a V, que é a velocidade, vezes T, que é o tempo. Bom, então vamos fazer um exemplozinho rápido. Reflexão do som. Um eco, ou seja, eu gritei e o meu eco teve 3 segundos. Então, meu eco teve 1,5 para ir e 1,5 para voltar. Por quê? Porque é eco. Toda vez que vocês escutarem eco, é a ida do som e a volta. Então, eu vi um eco. Então, o som foi e voltou. Então, se o eco teve 3 segundos, ele teve 1,5 para ir e 1,5 para voltar. Qual foi a distância que ele fez? Tem como eu saber? Tem. Qual é a fórmula? A mesma. ΔS, que é a distância que eu não sei, é igual a V vezes T. Eu tenho a distância? Não. Eu tenho a velocidade? Tenho. Acabei de falar. Quando o som se propaga no ar, qual é a velocidade? 343. E o tempo? Tá? O tempo que o eco aconteceu. Mas como eu não quero saber a distância do eco, eu quero saber a distância do local da fonte até a parede. Então vai ser 1,5. Por quê?
O eco é a ida e a volta. Se levou 3 segundos para acontecer, ele foi com 1,5 e voltou com 1,5. Então eu quero saber a distância da fonte para a superfície e não a distância do eco. Então a distância da superfície, eu vou dividir sempre o meu eco pela metade. ΔS é igual a 343 vezes 1,5. Vai ser igual a 514,5 metros. E essa é a minha distância. Tá? Então, a distância da pessoa para a parede é de 514,5 metros. Reflexão do som. O som ele pode ser de 3 maneiras. Som audível é o som que o ser humano consegue ouvir, perceber. Ele vai variar de 200 Hz a 200.000 Hz. Hertz é a unidade de frequência a unidade de medida de frequência. Todo som o ser humano só consegue ouvir de 20 a 20.000. Todo som menos de 20 é chamado de infrassom. É um som muito baixo e o ser humano não consegue perceber. Som mais de 20.000 é chamado de ultrassom. Tá? São sons superiores a 20.000 Hz. Aqui tem algumas utilidades, né? Principalmente de ultrassom. Existe o sonar, que é um material usado principalmente em barcos, onde eles emitem sinais de aproximação de algum objeto ou de algum suspeito. Bastante usado. Ele joga e devolve o som, né? A ultrassonografia, que são os exames que dá para perceber o conteúdo interior do corpo humano. E a ecolocalização, que é bastante usada por animais como morcego e golfinhos. Como é que acontece a ecolocalização? O animal ele emite um som, esse som bate, né, na sua presa ou na parede, enfim, e retorna. Quando esse som retorna através da ecolocalização, ele percebe, ele conhece, ele consegue identificar aonde está aquele objeto. Tá? Então ele emite o som e o som retorna indicando aonde está o objeto. Então aquele som que retornou é justamente o som onde é encontrado o objeto. O som que não retornou passou direto, então tem uma possibilidade dele passar naquele local. Então, eles usam muito para procurar suas presas, a ecolocalização. Meu muito obrigado e até a próxima.